Olá, pessoal, segue mais um vídeo para vocês. E o vídeo de hoje falaremos sobre indicações do parte 2. Então, eu vou indicar só três livros, que é o nível mais profundo do autoconhecimento. E vou falar um pouquinho mais, abrir mais sobre esses livros, o quanto ele ajuda na limpeza emocional, o quanto ele agrega nessa limpeza emocional. E é isso, tá? Então vamos lá. Vamos começar o vídeo me apresentando. Meu nome é Rose, eu estou como terapeuta somente com limpezas emocionais. EFT, a ferramenta que eu utilizo, é Emotional Freedom Techniques. É uma ferramenta de limpeza emocional que tem o propósito de limpar, purificar, transmutar as emoções que nós guardamos, que nós reprimimos ao longo da nossa experiência de vida aqui, tá? Essas emoções, elas são invisíveis aos nossos olhos. E elas armazenadas, elas criam um senhor estrago na nossa vida e a gente acaba projetando isso fora, tá? E essa ferramenta, ela purifica, ela transmuta. A energia, antes eu falava dissolve, mas não dissolve, ela transmuta mesmo. A energia de medo, de culpa, de raiva numa situação, de ódio, seja o que for que você viveu, ela é purificada, transmutada em paz. Aí você se conecta com a sua paz, com a paz que você é de verdade, em essência, com a consciência do agora. Nada fica te puxando lá atrás, as memórias, as tristezas, as decepções. Nada te faz. Você começa a enxergar as coisas, o mundo de uma forma mais tranquila, mais leve, mais natural, mais saudável, tá? E em 5 minutos, essa limpeza emocional, ela precisa de uma cena de dor que você viveu, tá? Então, seja uma cena de dor, seja o que for que você tenha vivido, assédio, abuso, é, rejeição, abandono, traição, luto, separação, hum, violência verbal, física, emocional, seja o que for, qual tipo de experiência que você tenha passado, você consegue mesmo fazer essa limpeza emocional sozinho. Você pode notar que eu citei nomes, experiências densas, intensas logo no começo, abuso, assédio. São experiências que a gente guarda e são muito profundas. A dor é um trauma muito profundo, a decepção, a culpa, o medo. Falar disso é, é, é nós, principalmente quando a pessoa não quer se conectar com as emoções. Então, eu recomendo você entregar essas experiências profundas para o terapeuta capacitado. Mas se você for corajoso, no meu caso, eu fui para cima. Aí eu queria saber o que eu de fato tinha passado. Então, eu passei por todas as experiências. Passei por abuso, assédio, separação, rejeição, abandono, todas, medo, culpa, raiva, inveja, pena, tudo quanto é emoção, eu encontrei nas limpezas. Eu fiquei por 5 anos, todos os dias limpando, tá? Então, eu recomendo você mesmo consegue fazer essa limpeza, mas se as emoções forem muito densas, muito intensas, entregue para o terapeuta, que daí você vai conseguir também, tá? Bom, vamos lá. Voltando, precisa de uma cena, e em 5 minutos você consegue fazer essa limpeza. Traga essa cena de dor que você tenha vivido. Pode ser de ontem, da semana passada, do mês passado, do semestre passado, ou até lá na gestação você consegue fazer essa limpeza emocional, tá? Peça ajuda ao seu eu maior, ao Espírito Santo, o divino que habita em você, a inteligência maior que habita dentro de você, o divino, Deus. Peça ajuda para ele te mostrar cenas que você precisa curar em você, tá? Aí as cenas virão na sua mente, você vai sentir emoção no corpo. A hora que você vê essa cena na sua mente, em 1 hora você consegue zerar essa cena. Aí você traz essa cena na mente e a gente vai fazer algumas perguntas referente à cena e referente às emoções que você sente ao olhar para essa cena. É limpeza emocional, tá? A cada 3 rodadas, você vai se fazer essas mesmas perguntas, tá? Então, você vai avaliar a cena da mente, se você está dentro da cena de dor que você viveu ou está fora. Quanto mais colorida e quanto mais dentro da cena de dor que você viveu, mais carga emocional negativa contém nela. As emoções no corpo. O que você sente ao olhar para essa cena? Qual é a emoção do corpo? Uma tristeza muito grande, uma culpa, um sentimento de pena, uma raiva, um ódio profundo. Eu não queria que ele fizesse isso comigo ou ela.
uma decepção muito grande. Essas emoções, elas estão sempre no corpo. Aonde você sente essas emoções no corpo? Um nó na garganta, um aperto no peito, uma dor de cabeça, uma vontade de chorar, uma ânsia de vômito, uma tontura. Seja o que for você sente, gradue essa emoção, tá? Sempre você vai graduar. Nesse processo de limpeza, é fundamental você graduar, porque a emoção vai estar sempre intensa, vai estar sempre densa, então, ela vai estar sempre alta. Então, 10, 9, 11, 20, que é muito forte, né? Aí, o propósito dela é limpar. Então, você vai zerar essa emoção dessa cena que você está curando em você, tá? E o propósito, então, o objetivo é zerar. Aí, a emoção no corpo, você deu um nome, você graduou, e aí, se essas emoções estiverem muito intensas, muito densas, fique na limpeza emocional, fique só nessas emoções até você conseguir estancar ela, diminuir, e você conseguir, de fato, fazer a limpeza emocional da cena de dor que você está vivendo, tá? Então, primeiro, no corpo, você vai procurar aonde dar um nome à emoção e graduar de 0 a 10 essa emoção. A cada 3 rodadas, você tem que se fazer essas mesmas perguntas, tá? Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Eu tinha 5 anos, eu estava no quarto, meu pai chegou bêbado na sala e brigando com a minha mãe, e eu ouvi meu pai gritando e fui até lá a sala, ouvi, fiquei lá no cantinho ouvindo. Isso me causou um trauma muito grande, tá? Essa é a cena que eu vou trabalhar para dar como exemplo para vocês. Após avaliar a cena, a gente vai começar a limpeza emocional de fato. Aí, para começar, você tem que fazer a frase de preparação. A frase de preparação é aqui no ponto do karatê. A primeira parte da frase de preparação é construída referente à cena que você está trabalhando. Então, você mesmo vai falar referente à cena que você está trabalhando, mesmo que, apesar de. E a segunda parte dessa frase de preparação é uma repetição de perdão e aceitação. Por exemplo, mesmo que estivesse no quarto, eu só estava com 5 aninhos, e eu vi meu pai gritando com a minha mãe lá na sala, eu me perdoo e me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu estivesse no quarto ali, no meu quarto, sozinha, sozinha, e eu senti uma tristeza muito grande ao ver meu pai gritando com a minha mãe, eu me perdoo e me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu estivesse com a dor no peito muito forte, está doendo o meu peito agora. De lembrar dessa cena, eu me perdoo e me aceito profundo e completamente. O perdão e a aceitação é fundamental nessa limpeza emocional, para você dar esse comando para o seu corpo, tá? Olhando para a cena, você vai contar do começo ao fim o que aconteceu de fato e o que você sentiu ao presenciar essa cena. A limpeza emocional são os seus sentimentos referente à cena, à situação e às pessoas. O que elas fizeram para você, o que elas disseram a você, o que você presenciou dizendo uma à outra, o que você sentiu ali. E esses sentimentos, essas emoções estão no seu corpo. É aí que você vai curar todas elas, tá? No seu corpo. Você vai ficar em paz ao olhar para essa cena. Então, referente à cena, você vai tocar nos pontos, no topo da cabeça, no começo da sobrancelha, na lateral do olho, abaixo do nariz, abaixo da boca, na altura da clavícula e na altura do sutiã. Você vai fazer essas mesmas rodadas até você zerar essa cena. Tá? O que é zerar essa cena? Você vai estar distanciado da cena, você vai olhar, vai estar distante dela, ela vai estar desbotada, perdeu a cor. Você por você retirar a, a carga emocional negativa, vai surgir um perdão, fluirá um perdão natural referente à cena e às pessoas que estarão na cena. Mas você tem que falar de tudo que estiver sentindo de negativo referente à cena, o que você ouviu, o que você viu e o que você sentiu. Tudo, tudo de negativo você tem que falar, tá? Somente frases negativas, toda dor, toda tristeza, você tem que encontrar essa emoção negativa no seu corpo. Lembre-se, gente, é uma limpeza emocional. Você está limpando a emoção negativa que está no seu corpo, até você zerar. Porque a sua verdadeira essência é a paz, é o amor. Você vai sentir paz ao contar essa cena para você mesmo,
tá? Você vai purificar essa cena, você vai ficar em paz. Aí, indo para o vídeo, a indicação dos livros, parte 2 abrindo o tema, é, eu fiz já um vídeo muito tempo atrás sobre os livros, e hoje eu estou querendo voltar mais, falar sobre esses livros, o quanto eles ajudam a limpeza emocional. No livro do Eckhart Tolle, no Poder do Agora, ele fala assim, que quando a gente vai ouvindo muitas verdades, a gente vai se conectando com ela, a gente vai se identificando com ela, vai ficando cada vez mais em paz. E a limpeza emocional ajuda nisso. Quando você limpa essas experiências de dor que nós temos, se você for ler alguns livros, você vai se identificar, vai lembrar de quem você é de fato, tá? E é por isso que eu estou recomendando, reforçando esses livros. Sempre eu falo deles nos vídeos, mas hoje eu vou apresentar melhor eles, tá? E o primeiro livro que eu recomendo, que eu estou lendo, não, no caso eu estou ouvindo ele em áudio, é o livro O 100, Um Curso em Milagres. Um livro azul com letras douradas. Eu vou ver se eu coloco a foto dele aqui no vídeo. E esse livro é um livro muito profundo. É um livro que fala de muito amor. E as emoções negativas, elas se estribucham, elas espermeiam quando você se conecta com esse livro, porque ele é muito profundo, é de muito amor, e essas emoções negativas começam a se reverberar dentro de nós. Assim, você começa a sentir um mal-estar, você não quer mais ler o livro, você quer estar longe, você não tem interesse nenhum, entende? Porque essas emoções negativas, elas criam uma resistência. E a limpeza emocional te ajuda nisso, tá? A hora que você for limpando as experiências negativas, você vai conseguir ler esse livro melhor, tá? Então, esse livro, O 100, Um Curso em Milagres, ele tem disponível no YouTube em áudio, tem professores de Deus, que dão curso sobre esse livro, e tem outras pessoas que disponibilizam esse livro em áudio, tá? Dá para ler no YouTube mesmo. E os professores de Deus, eles dão curso, como eu disse, sobre esse livro, que é um livro muito intenso, muito profundo, ele precisa de uma ajuda para você ler de fato, tá? E eu sou uma aprendiz desse livro, como eu disse, eu estou lendo diariamente, eu ouço e escrevo para eu assimilar melhor esse livro. E eu posso entregar para vocês aqui o capítulo 13, eu estou no 18, estou no 19, no capítulo 19 ainda. E no capítulo 13, que eu vou dizer que eu entrego para vocês, assim, só para um pincelado desse livro, ele diz assim: O mundo sem culpa. A introdução desse capítulo 13 é a inculpabilidade e a invulnerabilidade, o Filho de Deus sem culpa, o medo da redenção, a função do tempo, as duas emoções, que é o medo e o amor. O livro ele diz assim: ou você está no amor, ou você está pedindo amor, tá? O que mais? Encontrar o presente, alcançar o mundo real, da percepção ao conhecimento, a nuvem da culpa, a liberação da culpa e a paz do céu. Então, esse livro é muito bom, ele é muito profundo, ele te traz muita, mas muita paz, tá? Porque ele te leva aonde você é de fato, a sua consciência, o seu agora, a conexão com o todo, com a fonte, com o amor, tá? É um livro intenso. Que mais que eu posso dizer? Cristão, assim, as palavras parecem muito religiosas, mas não são. É um livro muito leve, mas é muito bom de ler. Ele te traz muita alegria. Eu fico muito feliz ao ler esse livro, mas eu passei por um processo de limpeza para conseguir ler. Logo no começo, eu não consegui ler, eu parei, tá? Eu tive um tempo, uma parada, porque eu não consegui, tinha emoções negativas muito intensas em mim, e não deixava eu entender o livro, tá? Então, esse é o livro, o primeiro livro de indicação, o livro 100, Um Curso em Milagres. O outro livro é o livro O Poder do Agora, do Eckhart Tolle, tá? Então, nesse livro, eu vou citar uma frase dele que diz assim: observe a sua emoção, que é a reação do corpo a esses pensamentos. Sinta a emoção. Ela lhe parece agradável ou não? É uma energia que você escolheria ter dentro de você? Você tem escolha?
Então, ele fala dessas emoções para libertar dessa infelicidade que nós vivemos aqui nesse mundo. Então, ele te ajuda, ele te conduz a observar essas emoções negativas e ficar mais presente, a ficar mais no agora. O que mais que ele diz? A sua infelicidade está poluindo não só o seu próprio ser interior, como daqueles em sua volta, como também a psique coletiva humana, da qual você é uma parte inseparável. A poluição do planeta é apenas um reflexo externo de uma poluição interior psíquica, gerada por milhões de indivíduos inconscientes, sem a menor responsabilidade pelos espaços que trazem dentro de si. Então, esse é o livro O Poder do Agora, vou ver se eu coloco ele aqui também, tá? E tem outro livro do Eckhart Tolle, que é muito legal essa parte aqui, que eu encontrei, que é aqui. Ah, tá. Ele chama as emoções negativas de corpo de dor, tá? Então, o corpo de dor precisa se alimentar com regularidade, e o alimento de que ele necessita consiste numa energia que é compatível com a sua natureza, isto é, que vibra numa frequência semelhante à sua. Qualquer sensação dolorosa em termos emocionais pode ser usada como alimento. Que essas emoções negativas, elas se alimentam de fofocas, de pensamentos negativos, de autocondenação, uma emoção negativa, de filmes, novelas, que mais? Histórias que a outra pessoa te conta, tudo que você está contando, doenças, você está contando da dor que você está vivendo, da doença que você está vivendo, tudo que você verbaliza de negativo, essas emoções estão se alimentando, se fortalecendo. Então, a limpeza emocional, ela vai te ajudar a transmutar isso, purificar isso, tá? E elas estão contidas aonde? Em cenas de dor que você viveu no passado. Todas as cenas de dor que você viveu, tá bom? Então é isso, os livros que eu posso recomendar nesse vídeo, e eu espero que vocês vasculhem, procurem esse livro na internet, tem disponível em áudio, no YouTube, nos canais do YouTube, e a limpeza emocional também, tá? Eu faço vídeos, eu sempre estou falando em 5 minutos, então ter essa experiência com você, limpar, purificar essas emoções negativas. Não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com magia, tá? Você vai ficar em paz com você mesmo, você vai ficar no agora, presente. O propósito da limpeza é você ficar em paz, alinhado com o todo, entregando aquilo que você vem entregar. Nesse mundo doido que a gente está vivendo, aí é uma paz interna, é isso que você vai se conectar, tá? Com essa paz, com pensamentos saudáveis. Essa é a sua verdadeira natureza, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Enquanto isso, curta e compartilhe com mais pessoas. A gente vai se falando. Tchau, tchau.